Vamos falar sobre a pedra no sapato de muitos estudantes. Vamos falar sobre divisão de números decimais. Mas antes, vamos falar de algumas divisões que são mais simples. Por exemplo, as divisões com base 10, 10, 100, 1000. Essas divisões, você não precisa armar o cálculo. Você pode muito bem dividir de forma mais imediata, mais objetiva. Vamos usar o raciocínio. Se eu estou dividindo por 10, por 100 ou 1000, este valor que eu estou dividindo tende a aumentar ou diminuir? Ele tende a diminuir, certo? Então, ao dividir por 10, essa vírgula, ela anda para a direita ou para a esquerda? Se eu andar para a direita, este valor vai aumentar. E se eu andar para a esquerda, esse valor vai diminuir. Então, já que estou dividindo por 10, esse número, para diminuir, eu vou andar uma casa para a esquerda. E assim teremos o número 2,34. Se eu dividir por 100, que tem 2 zeros, eu vou andar duas casas para a minha esquerda. 1, 2, vírgula. Perceba que eu não tenho a parte inteira, então eu terei que acrescentar o zero, representando a parte inteira, ficando 0,234. Dividindo por 1000, eu tenho que andar 3 casas. Então, 2, 3, 4. Essa vírgula estava entre o 3 e o 4. Andei 1, 2, 3 casas. E aí, esses espaços vazios eu acrescento com 0. Então, temos o número 0,0234. Ok? Agora, ao dividirmos dois números que eles não são decimais, eles podem resultar em números decimais. Então, eu acho interessante falarmos disso também. Então, vamos armar esta conta aqui, ó. 17 dividido por 8. 17 dividido por 8 não dá uma divisão exata, mas eu sei que 17 dividido por 8, eu tenho o 2 multiplicado por 8, chega próximo ao 17. 2 vezes 8 dá 16, o que me dá resto 1. Se eu continuar a divisão, 1 não dá para dividir por 8. Então, o que nós temos que fazer? Acrescentar um zero. E quando você acrescenta um zero, o que acontece? Vai uma vírgula lá no meu quociente. Então, 10 dividido por 8 me dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Sobra 2. 2 não dá para dividir por 8. Então, acrescenta o zero. Quando você acrescenta um zero mais uma vez, o que acontece? Nada. Absolutamente nada lá no seu quociente. Então, continuamos dividindo. 20 por 8 dá 2 vezes 8, 16. Resto 4. 4 não dá para dividir por 8. Acrescento mais um zero. O que acontece no meu quociente? Nada, absolutamente nada. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Resto 0. Então, o resultado da minha divisão é 2,125. Vamos para outros exemplos. Deus me defenderá. Eu separei aqui alguns exemplos, algumas situações, para que possamos analisar. Ok? Então, temos aqui no exemplo 5 a divisão 4,386 por 4,3. São realmente dois números decimais. E nessa divisão, você tem que respeitar 3 passos. O primeiro passo é igualar as casas após a vírgula. Então, aqui eu tenho o meu dividendo com 3 casas após a vírgula. E o meu divisor com apenas uma. Então, vamos igualar as casas após a vírgula. Eu vou colocar aqui o zero e mais um zero, o que nos representa 3 casas após a vírgula, assim como o meu dividendo. Eu estou alterando o valor deste número? Não, são os chamados zeros não significativos. Esse é o primeiro passo para uma divisão com números decimais. O segundo passo é você cortar a vírgula. E ao cortar a vírgula, eu terei 4.386 dividido por 4.300. E o terceiro e último passo é dividir.
Então vamos dividir esses dois números. 4.386 dividido por 4.300 dá 1. Então, 1 vezes 4.300 dá 4.300. Subtraindo, teremos 6.800. Então, temos como resto 86. Agora, continuando a conta, 86 dá para dividir por 4.300? Não dá, né? Então, eu tenho que acrescentar um zero. Quando eu acrescento um zero neste 86, o que acontece? Vai uma vírgula lá no meu quociente. E assim, 860 vai ser dividido por 4.300. Mas, horas, 860 ainda não dá para dividir por 4.300. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescento um zero. Estou acrescentando mais um zero. O que acontece? Vai um zero lá no meu quociente. Mas por quê? Lá no meu exemplo 4, eu acrescentava um segundo zero e não ia nada no meu quociente. Mas acontece que aqui eu estou acrescentando um zero na mesma linha. Toda vez que isso acontece, eu acrescento um zero lá. Ok? Então, 8.600 dividido por 4.300 dá 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. O que nos dá resto 0. Portanto, a minha divisão deu 1,02. Vamos para uma outra situação aqui no exemplo 6. Não são números decimais, mas eu posso muito bem obter respostas decimais. Vamos ver, 1.314 dividido por 12. Numa divisão, eu tenho que ir verificando quantas casas eu pego no meu dividendo para que dê para dividir com o meu divisor. Então, 13, se eu pegar 1 não dá para dividir por 12. Agora, 13 dá para dividir por 12. Então, 13 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12 dá 12. Me dá resto 1. Aí, 1 não dá para dividir por 12. Então, o que eu faço? Abaixa o 1. Quando abaixa esse 1, nada acontece. 11 dividido por 12. Mas, poxa, 11 não dá para dividir por 12. Então, eu preciso de mais um número que está lá acima. Então, eu vou abaixar o 4. Perceba que eu estou abaixando um segundo número. Quando eu abaixo um segundo número na mesma linha, o que acontece? Vai um zero lá. Lembrando, eu estou abaixando um segundo número na mesma linha da minha divisão. Então, vai um zero lá. 114 dividido por 12, dá para dividir? Ah, agora dá. Dá por 9. Por tentativa, você verifica qual o número mais próximo multiplicado por 12. Chega a 114. Então, por 9, 2 vezes 9, 18. Sobe 1, 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Vai dar 108. Subtraindo, 114 menos 8. Aqui eu pego emprestado, aqui dá 0. 14 menos 8 me dá 6. 0, 0. 6, dá para dividir 12? Não. Então, o que eu faço? Acrescento um zero. O que acontece? É o primeiro zero que eu estou colocando. Então, vai uma vírgula lá no meu quociente. 60 dividido por 12 dá 5. 12 vezes 5 dá 60. Resto 0. Vamos para uma outra situação. No exemplo 7 temos 35 dividido por 700. É um número bem menor que 700, não dá para dividir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acrescento um zero para poder aumentar esse número. Mas espera aí, eu estou alterando o valor dele. Né? É diferente, esse aqui é um zero significativo. Diferente de outros zeros que a gente acrescenta e acaba não alterando o valor. Então, colocando esse zero, estou alterando o valor. O que acontece? Vai uma vírgula lá no meu quociente. Como ainda não tem nenhum número inteiro lá no meu quociente, então eu tenho que acrescentar 0, mas 350 ainda não dá para dividir por 700. Então eu acrescento mais um zero. Perceba que eu mais uma vez estou acrescentando um zero numa mesma linha. Então vai um zero lá no meu quociente. Assim, 3.500 dividido por 700 dá 5. Porque 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0 e 5 vezes 7 dá 35. O que nos dá resto 0. Ok? Essa é a divisão entre números decimais. Fica ligado, hein? Abraço!